parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias, informações do Flamengo. Vamos estar conversando um pouquinho mais aí sobre esse confronto de amanhã entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Vamos falar aí também, nação, sobre a liberação de torcida. Finalmente liberaram a torcida no Brasil, no Campeonato Brasileiro. Vamos estar conversando também aí, né, sobre a questão do Thiago Mendes, que volta à pauta de contratação do Flamengo, tá? E várias outras notícias e informações do Flamengo, então assiste o vídeo completo. Tem que assistir o vídeo completo até o final. Fechou? Tranquilidade? Se inscreve aí, aciona o sino, amassa o like, dá essa moral pra nós. Valeu? Tranquilidade? Toca aí, parceirão. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, rapaziada. Só lembrando, tá rolando um sorteio de um manto sagrado, manto 1 do Mengão, tá? Lá no meu Instagram. Meu Instagram é mengão.melhor, a publicação tá lá. Siga todas as regrinhas que quinta-feira eu vou estar sorteando o manto, hein? Patrocinado pela Sportbet.io. Fechou? Tranquilidade? Então vai lá no Instagram, não esquece não. Vamos às notícias do Flamengo, depois de ver um jogaço desse, né, rapaziada? PSG e Manchester City, jogaço, aço. 2-0 PSG, golaço do Messi, Messi gênio da bola e as Cristiano Ronaldo Detes, né? Eu também adoro o Cristiano Ronaldo, não vou me xingar porque eu tô elogiando o Messi, tá? Porque golaço do Messi, vamos ver daqui a pouco como é que vai ser Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Se vai ser aquela draga, aquele jogo correndo que foi lá no Allianz Parque. Vamos torcer, né? Para dar tudo certo. Mas comentando sobre Flamengo, Flamengo é só amanhã, né, rapaziada? Às 9h30 da noite, se a ansiedade tá batendo, vai bater meia-noite, já vou tacar lá. Hoje tem Flamengo, vamos Flamengo, a ansiedade tá mil, mas segura. Dá uma segurada que tá chegando. Flamengo e Barcelona de Guayaquil, diretamente do Equador, com transmissão da Fox Sports. E pela primeira vez, né, desde que chegou o Flamengo, Renato Gaúcho terá o time completo, completaço. Tá aqui, ó. O Flamengo de Renato ainda terá, caso avance a final da Libertadores, o máximo de 26 jogos até a temporada, no caso, o Flamengo ideal. E por que esse tipo de coisa acontece, né, nação? Acontece porque o Rodrigo Caio ficou um bom tempo lesionado, então quando o Renato chegou no Flamengo, o Rodrigo estava se recuperando, aí assim que o Rodrigo volta, Arrascaeta e Felipe Luiz saem do time, então o Flamengo não teve aquele 11 ideal, né, que a gente sabe de qual é salteado. Uma curiosidade é que no ano de 2019, o time do Jorge Jesus, que ficou cravado na memória de todos nós rubro-negros, né, na vitória sobre o River Plate na decisão, iniciou apenas 8 partidas, aquele time que venceu o River Plate na final. 3 no Brasileiro, 3 na Libertadores e 2 no Mundial de Clubes. Foram 6 vitórias dos 11 ideais do Flamengo, que a gente sabe de qual é salteado: Diego Alves, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Rafinha, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol. A gente sabe esse time de qual é salteado. Foram 6 vitórias do Flamengo, né? Um empate e uma derrota pro Liverpool na prorrogação. Então aquele 11 ideal do Flamengo de 2019, na verdade, nunca perdeu no tempo regulamentar, né? No máximo saiu no empate para prorrogação e aí perdeu na só na prorrogação, que a gente não deixou barato para os ingleses, não, né, nação? Aquele 11 ideal ali foi algo extraordinário, então pela primeira vez o Flamengo vai ter o 11 ideal do ano de 2021, também é bastante forte, né? Só basta também se o Renato vai aproveitar muito esses jogadores, sugar o máximo que o Jorge Jesus sugou, o que eu acho que é muito difícil, porque o velhinho é sinistro, meu parceiro, o velho é assim, vai jogar amanhã contra o Barcelona, hein? Vamos ver aí. E nação, o perfil oficial do Barcelona de Guayaquil pediu para que os torcedores equatorianos não soltem fogos perto do hotel do Flamengo, né? Pois é,
Uma atitude bacana aí do clube equatoriano. Vamos ver se vai acontecer realmente. Geralmente em decisão, né, os torcedores dos times adversários fazem isso. Ainda bem que não fizeram isso aqui no Rio de Janeiro. Para mim isso é uma coisa sem noção. Já fizeram uma vez aqui, tudo bem, com a justificativa que tinham feito lá na Argentina. Chamaram os torcedores, jogadores do Flamengo com injúrias raciais, foram racistas os argentinos, e aqui na volta ao Rio de Janeiro fizeram isso, né? O que não adiantou de muita coisa, porque o Independente dentro de campo estava naquele jogo, fatídico jogo, que o Flamengo perde o título da Sul-Americana, e não temos até hoje, nem vamos ter, porque aqui é só Libertadores. Mas em 2019 vencemos a Libertadores, é isso que importa. 2 anos depois vencemos a Libertadores. Então assim, vamos ver, né, se vai acontecer, mas também se acontecer não adianta de nada. Fizeram lá no Paraguai, o Flamengo meteu 4-1 pra cima do Olímpia, né? Vamos ver. Mas atitude bacana aí do clube equatoriano, o Barcelona de Guayaquil. O futebol se decide nas 4 linhas, dentro de campo. É claro que a torcida influencia, mas não soltando fogos, né, lá no adversário. E nação, a Conmebol, já que a gente está falando aí sobre Libertadores, a Conmebol está estudando negociar com a Record a transmissão da Libertadores. Depois da emissora fechar com o Campeonato Paulista, a entidade pretende convidá-la para a negociação do próximo ciclo, que será a partir de 2023. A disputa será contra o SBT, que atualmente transmite os jogos da competição e recebe uma quantia de 14 milhões de dólares por ano. Cara, eu acho assim, a Libertadores, muita gente vai me xingar, falar que eu sou globista, não é isso, gente. Eu acho que a Libertadores tem que estar aí na Globo, porque na Globo transmitiu a maioria dos jogos do Flamengo. Quando o Flamengo foi campeão, a Globo transmitiu o jogo de fase de grupo, a Globo transmitiu o Flamengo e Emelec, a Globo transmitiu o Flamengo Internacional, a Globo transmitiu o Flamengo e Grêmio, a Globo transmitiu a final. Aí fica no SBT, os caras escolhem Palmeiras e Atlético para transmitir um jogo horroroso, horrendo. E desde o início da competição transmitindo o jogo do Palmeiras, uma coisa absurda. Sendo que a torcida do Flamengo é muito maior, dá muito mais dinheiro à audiência. As 5 maiores audiências da TV paga do Fox Sports são em jogos do Flamengo. E eu não entendi essa do Silvio Santos. O Silvio Santos, que é um cara extraordinário, é um cara que iniciou a carreira como camelô, hoje tem dinheiro pra cacete, dono de uma emissora de televisão gigantesca, e faz esse tipo de situação. Então por isso que eu torço para que a Libertadores volte para a Rede Globo, além do que a transmissão, tô falando da questão técnica da transmissão. Não tô falando de ideologia política, porque a Globo é contra o presidente. Eu tô falando sobre questão técnica. Assistir o jogo na Globo é melhor que assistir o jogo no SBT e é melhor que assistir o jogo na Record. E os patrocinadores do Flamengo, o Mercado Livre, o BRB, eu aposto que eles querem estar exibidos na Globo, porque a Globo tem mais ibope e tem mais audiência. Se botar um jogo do Flamengo no SBT e na Record e depois botar o mesmo jogo na Globo, vai dar mais audiência na Globo. Então, vamos ver aí como é que vai ficar definido isso. Eu só quero assistir o jogo do Flamengo, só quero que tenha como assistir o jogo do Flamengo, independentemente qual seja a emissora, mas é só um toque. Vai ter gente que vai confundir, gente ignorante tem pra cacete, vai me xingar. Eu tento explicar, as pessoas não entendem, mas essa é a minha opinião. E nação, vamos estar conversando agora sobre Thiago Mendes, né, que foi um reforço que bateu na trave, né, do torcedor rubro-negro, bateu na trave, quase veio pro Flamengo, a esposa dele fez uma loucura, fez campanha no Instagram, vai pro Flamengo, Thiago Mendes, porra, chegou a vir aqui pro Brasil, que não sei o que, não adiantou de nada. O Thiago permaneceu no Lyon. Pois é, meus amigos, segundo o portal de notícias esportivas Gávea News, notícias do Flamengo esportivas, segundo eles, o Flamengo fará uma nova proposta por Thiago Mendes. Tá aqui, ó. Por mais que não tenha sido contratado, o volante Thiago Mendes segue no radar do Flamengo. O rubro-negro não desistiu do negócio e promete realizar uma nova investida no novo período de negociações que vai abrir em janeiro do ano que vem, de 2022. A informação é do portal
torcedores.com, segundo o Gavia News. Além disso, a fonte afirma que a insatisfação do técnico do Lyon, Peter Bosz, fez com que o Flamengo colocasse novamente o nome do jogador em pauta. Com pouco espaço no clube francês, a tendência é que os cariocas apostem um empréstimo para o brasileiro ganhar minutos e não ficar encostado na França. Então, o Flamengo segue tentando a contratação. O volante, Thiago Mendes, tem uma boa relação com o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Tem uma boa relação com o Bruno Spindel. Aí tem a questão do Juninho, que é vascaíno. Muita gente fala que é o Juninho que ficou travando essa negociação. Não sei muito bem, não vou ficar aqui afirmando. Mas vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos e se vir, só vai vir no início do ano que vem. Até porque a janela de transferências internacionais está fechada, cerrada, como dizem aqui os latinos, né, sul-americanos, quer dizer, latino eu também sou, né, mas falando dos países que hablam o espanhol. E nação, o atacante Pedro moveu um processo contra o Fluminense no Tribunal de Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro e teve sucesso. A entidade considerou procedentes em parte a favor do jogador. O processo tramita desde fevereiro de 2020 e o rival terá que pagar R$1.100.000 ao ex-jogador. A sentença foi publicada em 21 de agosto pelo juiz Marco Antônio Belchior da Silveira, da 14ª Vara do Trabalho, rapaziada. Então o Fluminense aí perdendo o processo por Pedro Queixada, né? Na época não queriam vender o Pedro pro Flamengo, foi pra Fiorentina, veio pro Flamengo e agora vai ter que pagar R$1.100.000, segundo a Justiça do Trabalho aí, referente, né? Deve ser atraso salarial, alguma questão que aconteceu na época, que a Justiça do Trabalho vai ter que pagar para o Pedro. E nação, o Flamengo, né, hoje, dia 28, como todo mundo disse, teve a tal lá da reunião do Conselho Técnico da CBF, que vai definir se a torcida volta aos estádios. O Flamengo, por meio de nota oficial, se pronunciou sobre a reunião feita pela CBF para o retorno do público nos estádios. Na nota oficial, o Flamengo sustentou de forma clara e inequívoca que não cabe à CBF ou aos outros clubes, coletivamente, deliberar acerca da existência ou não do público nos estádios. Estádios também, né? Por entender que seja uma decisão interna de cada clube, desde que aprovada pelas autoridades competentes de cada estado. O clube ajuizou uma medida perante ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, e obteve uma liminar de lavra do seu presidente Otávio Noronha, que reconheceu que não compete à CBF tratar dessa questão. Essa liminar caiu. Na época, a gente conversou aqui sobre que o Pedro Barreto, né, o professor, o famoso professor, conversou com o Gabriel, que essa liminar poderia voltar a ter efeitos, né, depois do dia 28, depois dessa reunião do Conselho Técnico, até porque a torcida já voltou em todos os estados, menos na Bahia, e aí os clubes dos 19, sem o Flamengo, que não participou da reunião, aprovaram a volta do público, mas a CBF vai adiar dois jogos que a CBF vai adiar porque a torcida não voltou. Por exemplo, o jogo do Bahia vai ser adiado, né? Porque o jogo na Bahia ainda não voltou. Eles adiariam também o jogo do Palmeiras, né? Tá aqui os jogos que serão adiados. Ó, o retorno, para explicar melhor, tá, gente? O retorno da torcida fica liberado para a 23ª rodada, já nesse final de semana. Mas Bahia e Ceará, no estado da Bahia, e Santos e Fluminense serão adiados. A CBF deve encaixá-lo na data dos jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil no dia 20 de outubro. Isso se dá porque ainda não houve permissão do governo estadual da Bahia para os jogos com torcida. Em São Paulo, o aval de João Dória, governador do estado, passa a valer somente na segunda-feira, dia 4, e, portanto, não
poderia envolver a rodada que acontece sábado e domingo, tá? Então esses jogos foram adiados. O do Palmeiras vai acontecer, porque eles não quiseram adiar o jogo. E entre Red Bull Bragantino e Corinthians também vai acontecer, porque eles não quiseram adiar o jogo. Todos de comum acordo, torcida liberada, jogo do Flamengo, nação rubro-negra, tá de volta aos estádios. Flamengo e Atlético Paranaense com H vão jogar com torcida no Maracanã. A nação rubro-negra estão de volta. E em relação à capacidade de público liberada, a CBF informou que isso vai depender da liberação de público, tá? Que cada estado, cada município estabeleceu. Para você entender, aqui no município do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes publicou o decreto que libera 50% da capacidade de público no Maracanã. Então o Maracanã tem mais ou menos aí 70 mil lugares, cerca de 30, 35 mil, dependendo aí, é claro, das cadeiras cativas, gratuidade. Essa torcida, mais ou menos a torcida lá do Barcelona de Guayaquil, que foi um jogo de grande apelo, quase zerou o número de ingressos, vai estar liberada para frequentar o Flamengo nesse próximo jogo, do próximo final de semana, entre Flamengo e Atlético Paranaense, meu parceiro, domingo às 6 horas da tarde. Fechou? Tranquilidade? Beijão, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Se inscreve, aciona o sino, amassa o like. Valeu, saudações rubro-negras. Valeu, galera! Vamos, Flamengo!